Olá! Muito feliz, muito alegre de estar aqui fazendo e abrindo esse primeiro episódio sobre pesquisa corporal autêntica na companhia das minhas alunas mentoradas, que já me acompanham há um tempo e trazem trabalhos maravilhosos. E junto comigo aqui nessa mesa hoje a gente vai, nessa contribuição, construir esse conhecimento que está surgindo cada vez mais, com mais força, sobre como se desenvolver no caminho da pesquisa corporal e, com isso, criar o seu próprio método autêntico. Então, queridas, muito bem-vindas. Que alegria receber vocês e abrir essa mesa de pesquisa. Como é importante, né, a gente entender que todas nós, nesse estado de pesquisa corporal, a gente está ainda construindo conhecimento, né? Principalmente dentro dessa caminhada que a gente trilha. Sim. Ainda tem muito a se descobrir, muito a se pesquisar. E eu escolhi essas deusas aqui comigo hoje porque eu sei do comprometimento de cada uma e da dedicação em construir o conhecimento corporal dessa maneira mais essencial, buscando essa verdade interior, né? Essa autoinvestigação, que é um dos pontos que a gente mais conversa dentro da pesquisa corporal. Então, bem-vindas. Obrigada, Fê. Eu tô aqui, queridas, com o primeiro Monique Ramos, que é pesquisadora corporal. Ai, meu Deus, só voltando aqui. Tá, terapeuta reichiana e bioenergética, facilitadora das práticas de expressão e aluna em formação do Centro Internacional de Dança Terapia. Bem-vinda, Monique, para contribuir. Estou também com a Juliana Monteiro, educadora física há 20 anos, criadora do método Dança Elemental e exploradora da pedagogia curativa, terapia social e do neurodesenvolvimento. Muito bom, bem-vinda. E da Jaqueline Maia, terapeuta corporal, massoterapeuta e pesquisadora das práticas femininas. Então, obrigada, que bom. Simbora abrir essa mesa de pesquisa, né, que é uma temática que tem muito pouco a se falado, né, sobre essa ideia da pesquisa autoral, da pesquisa que a gente consegue entender primeiro no nosso próprio corpo, para depois a gente entender como a gente serve o nosso conhecimento, alinhadas mesmo com essa autenticidade, com essa essencialidade, com isso que pulsa de mais forte dentro do nosso coração, né? Que é um caminho do coração. Então, para começar, eu quero fazer essa primeira pergunta para cada uma de vocês. O que significa para você, né, ser uma pesquisadora corporal? O que significa para você, Monique? Eu começo, que responsa. No chute na bola. Então. Bom, eu acho que ser pesquisadora corporal, para mim, né, como a gente estava conversando alguns minutinhos atrás sobre isso, eu entendi que é ser uma pesquisadora de mim, é ser uma pesquisadora da vida, é ser uma pesquisadora das relações, é ser uma pesquisadora da relação com a natureza, é uma pesquisadora da ciência, da espiritualidade, da relação com a vida. Isso, né? Isso mesmo. Então, eu acho que, a princípio, quando eu comecei essa jornada, eu achei que eu estava em busca de uma nova profissão, né? Para ser terapeuta corporal, ser pesquisadora corporal. E ao longo do processo eu entendi que, na verdade, era muito mais do que isso. Assim, é uma jornada de vida, é uma trilha que eu sinto que eu vou seguir caminhando até acabar, sabe? E é muito legal, porque quanto mais eu aprofundo, né, nessa pesquisa de mim, nessa pesquisa do corpo, nessa pesquisa da vida, mas eu percebo que tem muito a se descobrir, muito a se conhecer, assim como você estava falando agora, Fê. Então, acho que é isso. Basicamente, assim, para resumir, acho que é isso. Boa, amiga. Muito bom. E para você, Ju? Pra mim é igual, eu sigo muito o raciocínio do amor, que é mesmo, é uma descoberta, é a pesquisa nossa com a gente mesmo, inicialmente, porque foi quando tudo começou, eu já vinha, né, com o físico, mas a dança livre me chamou de uma forma como se fosse mesmo um resgate comigo mesmo. Então, esse momento mesmo de entrega, né?
mas que no começo não estava muito bem claro, né? Porque a gente sempre, né, com a parte do fitness, como eu vim do fitness, tinha já muita coisa já pronta. Você aprendia e aplicava. Até mesmo nas outras práticas, quando a gente se conheceu, eu praticava piloxing, que era uma mistura de boxing com pilates. E era muitos gostavam mesmo. Mas aquilo já vinha. Eu acho que vai chegando um certo momento que você vai falando, nossa, mas como a gente pode aprofundar, né? Como a gente consegue estar mais em contato com a gente mesmo, com a natureza, com o outro. E a dança livre me trouxe esse lugar de não estar sendo copiada, mas ver o outro se manifestando, se encontrando, né? Então isso eu consegui ver depois de todo esse processo, que também é um processo nosso, né, de encontro com a pesquisa, né? Diário de bordo. Sim. Porque eu sou diário de bordo. Pegue ali. E é isso. E tudo vai fazendo sentido ao longo, né, do processo. Ainda mais quando você vai olhando, colocando a bússola, né? Falando, não, é esse caminho, e o caminho vai se abrindo, e cada vez mais vai fazendo sentido a pesquisa corporal. Sim. Que bom. E para você, Maia, como é ser, né, trilhar esse caminho da pesquisa corporal? Então, para mim a pesquisa corporal realmente é uma forma de viver, é uma forma de me experienciar com respeito e com uma autenticidade que eu vir a conhecer através do movimento. Essa pesquisa corporal para mim foi fundamental. Eu comecei sem saber que era isso que eu estava fazendo. Eu achei que eu só estava sentindo uma conexão ali com a dança, com o movimento. E aí, conforme eu fui me explorando, me conhecendo, ficou bem claro que a pesquisa corporal era uma forma de eu me relacionar comigo mesma. E através de me relacionar comigo mesma, poder me relacionar com tudo ao meu redor e com o divino. E, assim, a pesquisa corporal fundamental para mim parar de me ver pelos olhos dos outros e pelos olhos distorcidos da minha percepção de mim mesma. Para mim começar a encontrar um caminho de eu me enxergar com olhos sem a minha fantasia do que eu queria ser, de como eu queria ser vista, de como eu, né, como eu queria que os outros me percebessem. Tudo aqui, isso daqui não tá dando certo, vamos dar uma pesquisadinha, ver como realmente quer ser. E, na verdade, a pesquisa que me mostrou cada vez mais ter coragem de ser quem eu sou, mesmo sem saber totalmente. E, realmente, ela é contínua. Eu não danço para me definir, eu danço para continuar em transmutação. Então, a pesquisa corporal me proporcionou isso. Lindo. Muito. E é incrível, né? Como que quando a gente entende esse caminho, porque é isso, por isso que eu gosto dessa palavra, né? Assim, é caminho, né? Não é fim, né? Não existe fim. A gente conversou muito isso no nosso laboratório nesse fim de semana, né? Então, é um início, um meio e um início, né? Mesmo com pesquisadoras aqui há tanto tempo, Ju, mais de 20 anos de trajetória, né? Eu aí com 17 anos, mas como é sempre vivo, né? Tá nesse contato. É um mergulho, né? Um mergulho em si, para que a gente consiga redescobrir as velhas novas coisas. Muito bom. Sim. Adorei isso. As velhas novas coisas. Ai, gente, deixa eu pegar meu diário de bordo. Claro. Por favor. Esse, gente, é o nosso diário de bordo, que é um dos grandes elementos para que a gente possa entender e integrar essa pesquisa no corpo, mas não só no corpo, na palavra, né? Na nossa capacidade de interpretar esse conhecimento corporal. Uma das coisas que é muito difícil, principalmente para nós pesquisadores do corpo, é colocar em palavras movimento,
né? Porque realmente as palavras não dão conta de tudo. Mas quando você utiliza, né, e faz essa pesquisa do laboratório pessoal, que depois a gente pode tecer um pouco mais sobre ele, e ir registrando, entendendo o que vai acontecendo, entendendo a sua percepção, entendendo e praticando ler o seu corpo e as suas sensações, né, você realmente começa a ancorar algo mais concreto e materializado. Principalmente para nós pesquisadoras, que muitas de vocês que me procuram e muitas de nós também já chegamos nesse lugar. Eu tenho muito conhecimento, eu sei fazer no corpo, mas eu não sei comunicar ou eu não consigo entender numa ordem, numa organização. E o diário de bordo, ele dá esse resultado da pesquisa, né? Esse caminho, e ajuda a gente a tecer essa ordem. Porque essa ordem, ela proporciona esse caminho do compartilhar. Não é verdade? Para todas nós, na hora que a gente vai ensinar, é aí que a gente vê, né, como que eu posso traduzir toda essa potência desse caminho, dessa pesquisa nas palavras e poder servir, né, algo que realmente faça sentido, que tenha ordem, que tenha coerência principalmente. Porque habitar e servir conhecimento corporal também é de um nível de responsabilidade que precisa de estrutura, precisa de ciência, precisa, hoje estamos aqui com vários livros das minhas alunas que elas trouxeram, precisa de pesquisa teórica, entendendo que a gente não está descobrindo a roda. Né? A gente tem referências muito boas, de pesquisadores incríveis, que começam sim a tecer esse caminho da pesquisa corporal. E aí a gente trazendo aqui um pouco para a nossa área, né, para o Brasil, nós enquanto pesquisadoras aqui, tentando fazer isso, descobrir novas linguagens. Né? Então, o nosso diário de bordo, ele é uma grande ferramenta de linguagem, da gente aprender esse caminho da linguagem, né? Concordamos. Aí você vai juntando, aí você tem um monte de diário de bordo e depois você organiza tudo. Isso. Não aí pode depois esquecer dessa parte. Marca com a Fê, faz o mapa, mapa mental também. Nossa, aquele lá sempre retomando a ele, sempre. Sim. E esse caminho, né, eu sempre sinto que ele é um chamado. Né? Ele não é uma coisa muito assim, ai meu Deus, deixa eu planejar, eu acho que... Não, você começa a falar assim, cara, isso que desperta no meu corpo quando eu tô na prática, isso tem uma potência, isso é uma linguagem, esse é um lugar de pertencimento de mim. Sim. Né? E aí a gente fala... A gente fala, meu Deus, isso é um chamado, né? Mais do que uma escolha. Talvez, né? Com certeza. E o que vocês sentem, assim? Conta um pouquinho pra mim. O que despertou em cada uma de vocês? A gente segue nessa mesma sequência. Desse desejo mesmo de trilhar, né, esse chamado. Como que foi isso pra você? Como que foi essa experiência pra vocês? Fê, eu acho que você resumiu já um pouco, né? É isso, a gente sente no corpo, né? E a gente compreende a magnitude, né, de habitar o nosso corpo com potência. E realmente um chamado para, né, para mim chegou. Um chamado para ser multiplicadora disso, né? Do tipo assim, a princípio, eu chego nesse lugar de, nossa, eu quero facilitar isso para outras pessoas, eu quero ser uma multiplicadora, a princípio da bioenergética e da terapia haitiana, que foram as práticas que eu tive o contato primeiro, né? Mas quanto mais isso foi se aprofundando em mim, eu fui, inclusive até, né, a partir dos estudos também, eu fui compreendendo que, na verdade, nós, culturalmente, vivemos muito na mente, né? E poder levar essas práticas corporais para as pessoas, né, ser uma multiplicadora disso, é uma forma de propor que as pessoas experienciem a vida com mais prazer e com mais integridade, como a gente estava falando, né, agora. E eu sinto que primeiro chegou nesse lugar pra mim, de tipo, foi tão potente pra mim que eu falei, cara, eu quero que outras pessoas possam viver isso. Mas hoje eu entendo que tem a ver com um propósito,
sabe? Do tipo assim, a gente tá, inclusive, eu tava pensando sobre isso enquanto a gente tava aqui conversando, a gente tá vivendo um momento de crise no planeta. Existem muitas pessoas com adoecimento mental, né, em depressão, ansiedade, viciadas em substâncias, viciadas em celular, viciadas em série, culpada, eu sou, né? Mas isso, a gente poder falar de trabalho corporal nesse momento em que a gente está vivendo hoje, eu acho que é essencial para a gente poder resgatar a nossa saúde. A nossa saúde enquanto sociedade, Sim. sabe? Então, eu sinto que quando eu compreendi isso, eu entendi que não era uma escolha. E não era sobre o meu trabalho, não era sobre profissão, não era sobre o que eu posso, né, com isso. Também, claro, não quero me colocar no lugar da Messias, longe disso, pelo amor de Deus. Mas eu entendi que era algo muito potente e que eu queria poder ter essa oportunidade, né, de levar isso, compreendendo que pode ajudar, né? Pode ajudar esse momento que a gente, né? Pode ajudar as pessoas nesse momento que a gente está vivendo hoje. Então eu acho que esse é o chamado, assim, sabe? Que pulsa mais agora, nesse momento. Sim. Maravilha. Muito bom, muito bom. Que lindo. Faz a pergunta de novo. Como que foi esse chamado para você, Ju, assim, de integrar esses conhecimentos, tantos anos de carreira, de experiência, né? Sim. Como que foi isso para você? Foi se sentir? Foi uma processão. Eu acho que tudo começou quando eu te encontrei com o Corpo, Conexão e Ancestralidade, que eu senti esse lugar também de chamado, porque eu sempre estive envolvida com mulheres nesse lugar, né, de reunir, do social, de fazer as pessoas estarem juntas. E aí eu te encontrei, comecei a ver o movimento corporal de outra forma, outras maneiras de sentir o corpo, de estar presente. E isso foi me despertando, né, de querer também, de multiplicar, que já sabia o quanto o movimento corporal é transformador, né? Quanto ele modifica, quanto faz bem para a gente. E vendo também ao longo do tempo, e até mesmo com a pandemia, o quanto que restringiu o movimento e mais pessoas pararam de fazer, né? De ter contato com o corpo, tendo mais ansiedades, né? Mais obesidade. E aí, durante a pandemia, foi quando a gente começou, né, a fazer os estudos, fazer as anotações, e fui descobrindo a dança junto com os elementos da natureza, que para mim era como se ter o contato com a natureza, mesmo não estando na natureza. Sim. Né? E tendo contato no corpo, sabe? Quando eu vi a Fê fazendo a dança da terra... Depois até eu fui fazendo mais pesquisas, né? Cheguei na Maria, né? Na Maria Fuchs. Com movimentos, né? Que a gente vai ver nessa delicadeza, essa... eu acho que a beleza também, né? Trazendo essa beleza. E foi se construindo, né? Aí eu comecei a querer fazer, disseminar, eu lembro que eu tinha os momentos dentro do hospital, porque a minha filha precisava fazer as terapias, né? Ainda tinha esse começo da maternidade também, então foi muito importante até para minha construção como mãe, né? Também tendo esse laboratório, vendo as formas que eu podia também dançar, e ela sempre gostou de ver, né? A dança, gostou de dançar. E aí eu comecei a aplicar com outras mães. E aí a gente vai chegando nas pessoas e vendo o quanto elas se sentem transformadas. E os feedbacks são sempre muito assim, nossa, como foi bom, nossa, fazia tempo, nossa, eu precisava disso. E às vezes elas nem percebem que precisavam, né? Por isso que é bem isso, elas estão muito presas na mente, né? O mental. E aí foi bem isso. Depois que eu terminei a construção, né? No DFO, no Manifesto, que foi nosso último grupo que você montou, né, para a gente manifestar. A gente fez uns podcasts. Eu comecei a fazer aulas abertas no YouTube. No YouTube não, no Instagram. Para mulheres.
Mas eu vi que o grande boom veio quando eu entrei numa associação com adultos, tem desde crianças, jovens e adultos com deficiência, né? Junto com a minha filha. Que essa associação, a Parcival me apadrinhou, né? Nós duas juntas. Eu vejo que foi bom para ela e para mim também, porque aí eu já estava com o método pronto. E aí foi como se eu visse o quanto que é o poder da dança no social. E eu vejo que por conta da sociedade estar, né, com toda essa ansiedade, problemas, né, internos, a dança é uma potência transformadora. A gente vê até em adultos que têm autismo ou têm TDAH, estão numa roda de dança, eles poderem se expressar, realmente é incrível. Eu vejo que a pesquisa, graças a Deus, hoje me deu essa oportunidade de ver o quão transformadora ela é para todas as pessoas. Sim, com certeza. Que lindo, né? É muito bom mesmo. Que bom. E você, Maio, quando sentiu esse chamado das pesquisas do corpus todas, Sim. que já tem bastante tempo da sua jornada, né? Então, esse chamado, ele foi se construindo, ele não veio logo de cara, eu não sabia que era isso, sabe? Foi um processo. Como pesquisadora corporal, eu já faço massagem faz 13 anos. E aí, nesse processo, se é aquilo, mesma coisa com a educação física. Foi me dado técnicas, sim, e aí você repete aquela técnica. Mas com o tempo, com a experiência, fui desenvolvendo, né, a escuta do corpo. Eu vi que muitas pessoas vinham buscar massagem, mas chegavam lá, precisavam ser escutadas. Elas não tinham uma conexão com o corpo, então às vezes estava fazendo uma massagem, a pessoa chorava porque acessava alguma emoção. Às vezes vinham uns padrões, sempre as pessoas vinham, reclamavam das mesmas coisas no corpo, e aí eu comecei a perceber como aquelas dores no corpo também refletiam padrões de pensamento, formas de se comportar na vida. Assim, esse corpo tá interessante. Quanto mais eu faço, mais eu escuto e mais eu entendo que o corpo não é só o corpo. O corpo ali agrega muitas partes de nós que ficam sem se expressar, e quando as pessoas vêm buscar um autocuidado, sentem a permissão de se conectar. Então, para mim, aquilo já foi um caminho. E aí o que aconteceu é que fazer a massagem, você não consegue se massagear, né? E eu tava precisando desse cuidado, sabe? Um lugar onde eu pudesse me conectar mais. E aí, 9 anos atrás, eu fui procurar a dança. Também me joguei, vi lá que tava falando negócio de dança. Sempre tive medo de dançar, mas sempre amei dançar. E aí eu fui... Fiz um monte de bolha no pé, porque eu dancei por umas 4 horas seguidas. E aí eu falei, meu Deus! Aonde que isso estava se escondendo? E assim, eu falei assim, bom, isso daqui é meu caminho. Vou continuar fazendo isso daqui, porque esse negócio dá bom. Não tem mãos me massageando, mas eu tô me massageando, assim, ó. E aí eu fui seguindo esse caminho. E eu acho que o chamado foi chegando, quanto mais aprofundava a minha pesquisa comigo mesma através da dança, que aí virou um comprometimento, um autocuidado mesmo, foi chegando essa sensação de ver o quanto eu estava mudando e o quanto que aquilo se expressava na dança, e ver as pessoas mudando também, porque aí tem as pessoas que frequentam, né, que também sentiram um negócio especial ali, e aí eles frequentam, e aí você vai vendo a pessoa mudando, a forma como elas falam, como elas interagem, como elas se permitem, e aí saía do lugar da dança para a vida real, e aquilo tava reverberando em todos nós. Sim. E aí eu falei, isso daqui tá interessante, porque na massagem eu só consigo fazer um de cada vez, e é um pouco limitante, porque eu senti assim, né? Teve uma fase do meu trabalho que eu disse, poxa, eu sempre tive, desde o comecinho da minha profissão, de querer que as pessoas possam sentir como self-reliant, não lembro a palavra em português, mas é de ter essa sensação de que elas sempre podem voltar para elas mesmas, que elas têm os recursos internos. Isso. Né? Eu fiz estética no começo, depois na massagem tentava ensinar respiração, movimentos, conectar para poder se autocuidar.
E aquela sensação deles, né? Eu vou estar aqui, vocês voltam, mas eu queria mesmo poder dar algo que eles não precisavam ficar voltando para mim. Levar você para casa. Então, eu quero levar para casa. Autonomia, né? Autonomia. Ai, que palavra igual liberdade. E aí foi isso, meio que esse chamado foi se fortalecendo conforme eu fui vendo o quanto ele mudava, impactava as pessoas ao redor. E aí eu agora, já faz alguns anos que eu tô, ok, tô que nem uma mulher grávida que tá, eu acho, agora tá quase nos 8 meses. Mas o negócio continua ainda, não chegou a hora, sabe, de parir, mas eu tô sentindo a energia vital aqui se movendo, esse chamado de realmente querer multiplicar, realmente querer mostrar um caminho, não precisa ser o meu. Tem várias terapeutas maravilhosas. A linguagem que encaixar vai. Assim, e é isso, é esse desejo mesmo, da mesma forma que eu encontrei algo que me dá um recurso, de eu encontrar uma segurança comigo mesma, de viver mais verdadeiramente, eu com certeza gostaria de compartilhar que muitos tenham essa oportunidade também. Sim. Nossa, maravilha. E eu sinto assim que a gente vai entendendo, né, esse caminho, porque é uma grande caminhada, né? O caminho mesmo. Por isso que eu tô trazendo muito essa palavra, né? Porque é um caminho. E aí quando você vai trilhando, e aí a gente vai percebendo que inicialmente esse caminho ele começa interno. Né? E aí a gente se beneficia dele, a gente vai entendendo, a gente vai pesquisando, nossa, isso está muito interessante, isso está muito legal, e aí a gente vai realmente se conhecendo, se desenvolvendo, e chega num lugar que a gente começa a entender que esse servir, ele vem, não é para nós especificamente, ele é maior do que nós mesmos. Sim, com certeza. Né? Por isso que cada uma foi falando assim, né? Nossa, existe todo esse momento planetário, toda essa confusão da sociedade, né? Pessoas precisando de ajuda, pessoas que precisam entender mais, ter momentos, se expressar, né? Integrar com a diferença que, né, a Ju traz isso muito bonito, né? Do mesmo jeito que a Maia vai entendendo esses caminhos, né? Então, eu sinto que quando a gente fala assim, nossa, é um momento de compartilhamento, né? A gente tá deixando... e aí exige coragem, né? Assim, exige coragem, exige investimento, exige dedicação, exige pesquisa, mas tudo para integrar em algo que é maior do que nós mesmos, né? E eu acho isso tão bonito quando a gente entende a beleza dessa concepção do servir alinhado com quem a gente é e entendendo que o que a gente cria não é para nós, né? É uma contribuição, né, nessa sociedade que precisa de transformação, né? E aí a gente estava até falando muito esse fim de semana que, assim, todas nós, no fim das contas, né, a gente pesquisa essa autenticidade, esse caminho, desenvolve uma linguagem própria, mas todas nós queremos talvez chegar num mesmo lugar, que é do desenvolvimento humano, né? Então a gente não busca mais ter um corpo belo, fazer uma linda coreografia, enfim, ter uma ótima performance, né? Eu que venho aí das artes, né, do teatro, da dança, não é isso que nos interessa. Não. Isso é talvez uma consequência desse conhecimento essencial, porque eu acho que quem se conhece essencialmente, quem se desenvolve nesse laboratório pessoal essencial, naturalmente vai manifestar essa graciosidade, essa beleza, essa leveza, e não é nas formas, né? É na energia, é na potência, é na manifestação, é na expressão, é no trabalho bem feito, bem conduzido, né? Para chegar nesse lugar de manifestar no dia a dia das pessoas esse novo olhar para a vida, né? Esse desenvolvimento de si e um novo olhar para a vida. Então, que bom, que riqueza essa mesa, porque assim, é muita nobreza para mim, isso é um trabalho muito nobre, né? Que estamos aqui. Verdade. E se você estiver assistindo, isso daqui, independente da hora de manhã ou de tarde, curta esse vídeo, né? Boa, curta esse vídeo e coloque aqui embaixo se você quer mais episódios como esse, porque é muito importante essa resposta de vocês.
para que fortaleça esse movimento, Isso né? mesmo. Sim. Isso aqui é um movimento, né? Não é só uma caminhada de cada um, não. Isso é um movimento que a gente quer que chegue até você e que a gente quer também receber, né, essa energia de vocês. Então, curta, né, para que o YouTube possa entender que isso é um bom conteúdo, que isso vale a pena ser ouvido. Importantíssimo. Né? Importantíssimo. E depois as meninas vão Contribua. passar as redes delas. Isso. Já, pra gente poder, pra vocês conhecerem cada trabalho, que daqui a pouco a gente vai começar a falar de cada um. Perfeito. Então, continuando, né, nessa ideia de construir o método, né, que aí a gente já chega... Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A gente chega nesse limiar de todas nós, né, que assim, cara, isso não tá cabendo em mim. Sim. E dentro desse modo de viver, eu preciso compartilhar. Que é algo muito interessante quando a gente entende o valor da nossa expressão autêntica, Sim. né? O compartilhar com autenticidade, o servir o conhecimento. E aí a gente entende que, sim, eu tenho muita potência, mas eu preciso estruturar. Eu preciso desenvolver uma linguagem. Eu preciso ordenar os meus diários imensos de bordo que eu tenho há 25 anos. Estão todos guardados na gaveta, cheio de tesouro, mas eu não sei o que fazer com eles. Fazer a faxina. Fazer a faxina. E aí a gente vem para esse outro desafio, né? Que é lindo, esse caminho de dedicação, que é eu não quero passar esse conhecimento de qualquer jeito, de qualquer forma. Porque isso exige responsabilidade. Mexer no corpo do outro, acessar, propor uma autoinvestigação, liberar traumas, liberar tudo que a gente sabe da potência que é, né? Esse trabalho energético, esse trabalho de consciência de si, exige que você tenha uma estruturação, uma organização interna e externa para que você consiga dar base para as pessoas que vão receber aquilo e que vão haver reações diversas com aquele movimento que você propõe. E que é profundo, e que é, né, assim, você tá ali interagindo e entrando num campo do corpo do outro, né? Então, assim, que bom que nós aqui, eu sei de vocês, né? Nós temos essa coisa, todas que chegam até mim, elas, principalmente assim, Fê, eu sei a importância do negócio ser profundo e coerente, e estruturado e organizado. Né? Eu sei a importância de entender cientificamente os aspectos, né? Claro, todos nós também levamos muito em consideração os conhecimentos espirituais e tudo, mas eles são complementares. Ciência é espiritualidade, espiritualidade é ciência. Sim, concordo plenamente. Não é? Amém. Né? Então, vamos papear um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa ideia dessa pesquisa e como que a gente, enquanto nessa caminhada, a gente conseguiu visualizar essa forma, né, acontecer e a gente fala, nossa, tô entendendo um pouco mais essa forma. Essa forma, gente, só antes de vocês de começar, antes de vocês falarem, essa forma, ela é viva, né? Igual eu falo da pesquisa viva. Sim. Nós não estamos aqui para dar resposta para ninguém, né? A gente não tem, nossos métodos, eles não são fechados. Não Isso tem não passo a passo. Não existe, assim, né? Existe uma estrutura que é definida, experimentada e refinada. Sempre, sempre, sempre. Mas, claro, hoje, nós aqui todas, nesse caminho, podemos entender um pouco mais sobre essa forma, Sim. né? Porque ela existe e ela deve existir. O que não deve existir é uma fixação na forma. Fica fechando. Né? É isso, tá pronto, o método acabou, não tem mais o que fazer. Não, mentira. O corpo é vivo, somos vivas, movimentando muitas coisas. Tudo é movimento. Tudo é movimento. Já diria né? Maria Fuchs. Sim, grande mestra Saudosa. do Sim. movimento. Aham. E então que a gente entenda isso, mas também é importante que a gente se localize. Então, sim, em algum momento, né, isso que eu quero saber de vocês, como que a gente conseguiu entender um pouco mais desse formato? Fale pra nós. Olha, Fê, eu vou te falar, assim, eu acho que eu fui entender a necessidade do formato quando eu te conheci, né? Então, assim, eu acho que quando eu recebi o chamado para adentrar esse universo da pesquisa corporal,
eu estava interessada em ser uma multiplicadora e repetir a técnica, né? Então, eu conhecia a terapia haitiana, conhecia a terapia bioenergética e eu falei, é isso, eu vou ser uma terapeuta haitiana e bioenergética. E aí, quando eu conheci você, e aí você falou, não, mas você não precisa fazer só isso, né? Você pode trazer o seu olhar, onde você complementa isso que você, né, gosta tanto da terapia haitiana e bioenergética, né? Com outras coisas que você também sabe, que você conhece, que faz sentido, que tem a ver com a sua trajetória, né? Então, eu acho que para mim, esse lugar de estruturar um método, ele veio muito com conhecer você, conhecer o que você estava propondo, né? E eu acho que isso foi... É interessante, porque realmente eu comecei a estruturar, né, o Corpo Coragem, que é a metodologia que eu desenvolvi, né, minha pesquisa, em 2022, né? E aí, em 2022, ele era uma coisa, e agora, em 2025, ele é uma outra coisa. Claro que ele tem tudo ainda muito, né, do que ele era em 2022, mas eu acho que agora, né, em 2025... ele ganha muito mais camada, né? E aí, no meu caso, ele ganhou uma camada muito mais profunda, eu acho que pela experiência do próprio vivenciar a metodologia, né? Do tipo assim, a gente primeiro estrutura um método a partir daquilo que a gente já viveu. Ah, beleza, nossa, então eu acho que é um olhar muito pro passado, né? Então, como é que agora, com aquilo que eu já vivi, eu vou entender como é que eu não fico presa no que eu já vivi, né? Mas compreendo que isso é um conhecimento valioso para eu experienciar o meu presente, né? E para eu aprofundar nisso que está em construção, eterna construção. E avançando. Né? E avançando. Então, eu acho que isso foi acontecendo ao longo do processo. E, para mim, um grande marco foi desenvolver uma pesquisa no meu TCC. Sim, né? Trazer então, a sua pesquisa, né, para esse lugar. Exato. Então, assim, eu acho que ele ganhou muito mais maturidade, né? Quando eu fui compreendendo realmente, buscando cada vez mais entendimento daquilo que eu sentia. O que outras pessoas estavam falando sobre isso, né? Então, o que o Lowen, né, da bioenergética fala sobre isso? O que o Reich fala sobre isso? O que autores que não necessariamente têm a ver com terapia corporal estão falando sobre isso, né? Então, uma referência para mim é o Chogyam Trungpa, que é um mestre de meditação tibetano, né, que não necessariamente é visto como um terapeuta corporal, mas é um cara que fala sobre a importância da integração do corpo e da mente para você experienciar a vida, né, de uma maneira íntegra, com coragem, né? Foi a partir do Chogyam Trungpa que surgiu a ideia de coragem para mim, né? Então foi compreendendo juntando todo esse conhecimento que surge dos livros, né, das leituras, com aquilo que vem de dentro, né, vai conceitualizando, né, e eu acho que também tem um lugar importantíssimo que eu preciso mencionar, que para mim hoje é um caminho de pesquisa também, que é a dança-terapia da Maria Fuchs, né? Que eu experiencio a partir do Pio, né? Pio Campo, que é aluno da Maria, né? E um guardião, né? Do método da Maria e dos saberes, né? Que ele absorveu, que ele pôde, né? Experienciar ao lado dela, e ele passa isso para frente de uma maneira assim muito honrosa, muito bonita, né? E eu acho que a dança-terapia é o lugar onde eu experiencio esse lugar subjetivo, né, do método, que a partir do método da Maria eu vou entendendo quem eu sou, né, e como isso pode também ser compreendido a partir do olhar desses outros autores que são referência para mim. Então, eu acho que é isso, assim. No fim, eu acho que é uma estrutura que vai se formando sempre, né? Tá sempre, né? Sempre. Mas eu acho que ela tem uns marcos, né? Como você estava falando, né, Fê, esses dias. Então, eu estruturei meu método em 2017, depois em 2020, depois e tal. Então, eu acho que é isso. Os marcos, eles vão trazendo essa forma do tipo, beleza, então é isso que eu tô fazendo agora. Mas eu não tô presa nisso. Mas isso aqui me ajuda, é um guia para eu poder trabalhar, né, de uma maneira que faz sentido para mim e que eu sinto que eu tô, né, sendo honesta comigo mesma.
Perfeito. E também mencionando, né, baseando isso, né, embasando isso em um conhecimento muito bem estruturado por esses autores que eu citei e outras pessoas que desenvolveram seus métodos com muita profundidade. Então, eu acho que é por aí. Perfeito. Ótimo. Maravilhoso. Nossa, baixou. Você, Ju, quando que você sentiu essa forma acontecer, assim, essa estrutura, assim, que seja, né? Mas esse formato, enfim. Pode ficar livre para comentar. Bom, foram muitos anos, né, de vivência com o fitness, né? Ainda eu tive algum período fora do Brasil, vivenciei também na África. Então, acho que a África, desde a África, já foi vindo essa coisa de, tipo, nossa, como a Dan, quando você vê essas expressões corporais, você vê essa alegria, tinha vezes que me emocionava, era de encostar, assim, muito, muito quente, assim, no coração. E aí eu fiz um método, me formei num método que chama Piloxing, que é uma sueca que montou esse método, que mora na Califórnia, e ela acabou misturando técnicas, que aí eu lembro que eu olhava para isso e falava, nossa, que interessante, né? Ela pegou as coisas que ela gosta, porque é o Pilates, a dança e o boxing. E eu sempre usava o boxing, eu já tive experiência com boxing, tive experiência com a dança, com Pilates. E achava tudo aquilo bem fitness. Gostei por muito tempo. Fiquei quase uns 6 anos dando aula de piloxing para as mulheres. Mas aí veio a maternidade. Né? E a gente vira outra pessoa. Né? Então, a parte eu acho que de estruturar alguma coisa, veio a partir desse lugar, sabe? De querer também fazer nascer algo novo. Né? Até mesmo de tudo que eu estava vivendo, descobrindo da maternidade, de elas ter alguma questão, né? De saber como que eu ia lidar com tudo isso. E aí eu até me distanciei um pouco. Acho que você queria esse olhar um pouco mais distante, né? De ver e falar, o que eu vou fazer com tudo isso? Com todos esses caderninhos de bordo. Porque é muita ferramenta, é muito material, mas precisa de uma assinatura. Você chega uma hora que você quer filtrar tudo isso, né? Ou o que você vai fazer com tudo isso? E aí encontrei a dança, a dança dos elementos com a Fê, e eu acho que isso me tocou profundamente. E eu não larguei mais a sua mão, né? Eu falei, não, eu vou com ela para onde for. Eu lembro que a primeira vez que eu até repliquei a dança, né, com os elementos, eu fiz uma viagem, teve um encontro de mulheres, e eu perguntei para você, Fê, posso, né, usar... Foi em Portugal. Foi em Portugal, com uma amiga que ela é doula, trabalha com muitas mulheres lá, né, enfim, juntou, foi no mês de março, que foi o mês da mulher. Então, juntamos, ela também adora dança, e aí eu mostrei um pouco para ela, né? Eu falei, vamos. Foi super lindo, e logo nisso veio a pandemia. E você foi sempre essa mentora, né, Fê? Você sempre trazendo a gente. Começamos com o DFO, né? E foi isso, de pensar em tudo que eu gostava, porque, sim, gostava de boxing, gostava de dança, mas queria que isso tivesse sentido, não fosse só algo, vamos ali fazer boxing, eu queria que fosse uma coisa bem pessoal, era o que eu estava sentindo também. E aí eu fui fazendo esses filtros, fui limpando, fui me aproximando aos elementos, que eu me identifiquei muito com os elementos, até porque eu tive a vivência na África, então isso conversava muito comigo, com o elemento terra. A meditação em si, né, essa parte de se alongar, o pilates, né, conversava também com o elemento ar, e tudo foi se encaixando, né? Eu até lembro que eu falava para você, e agora, como é que eu faço a sequência, né? E aí,
fiz uma estrutura, comecei a apresentar isso, mas ainda com um pouco de timidez, né? Porque eu ainda estava inserida num lugar fitness. Que cria esse lugar, eu vou dançar assim. Tinha pessoas que atiravam, né, achavam engraçado, que ainda fica esse lugar, né, de tipo, o que ela tá fazendo? Quebra muito, Quebra, né, a realidade do lugar. Um paradigma, né, de tipo, assim, não, pode ser assim, pode ser mais solto, fecha o seu olho, não precisa ficar olhando pra mim. Então, pra mim também ainda tinha esse lugar, assim, tipo, faz você o seu, eu faço o meu, cada um faz do seu jeito, vamos só sentir, né? Eu acho que isso ficou muito, assim, presente para mim. E assim a gente foi caminhando. Eu lembro que eu acho que a gente terminou o manifesto foi em 2023. Isso, início de 2023. 2023. Aí foi nesse início, 2023. E aí passou o ano todo, mudei para São Paulo em 2023. E ainda estava entre o método e o fitness, né? Estava entre os dois. E aí, em 2024, minha filha entrou na associação, né, beneficente, que foi daí que eu falei, não, eu preciso de uma educação diferente dentro da escola tradicional. Não tava conseguindo, né, dar o melhor para ela, assim, para ela também ser aceita, se desenvolver melhor, ter um lugar, assim, para ela, né? E aí a antroposofia apareceu. E aí foi lá que tudo começou, que eu acho que é isso, ter a base e ele está em constante transformação, né? A tinha lá que a gente sentou, montei o método, vi a forma, a gente fez até um dia individual, né? Sim. Que eu ainda tinha aquela frase, ela é feliz porque dança, né? Criamos lá, fizemos as fotos, sim, tudo. Fotos. Bolos, foi muito gostoso. É bom ver as coisas criando forma, né? Vendo que a gente vai se expressando. Hoje a gente olha para aquelas fotos e fala, nossa, já seria diferente, né? E aí, quando eu entrei na Parsifal, eu vejo que foi quando o método, ele tinha base, mas aí ele ganhou corpo. Tinha como se tivesse os membros, mas aí veio a parte, né, do coração, porque aí entrou mesmo a emoção. O movimento foi se reestruturando. Eu comecei a ver que eu precisava mudar algumas coisas, que eu ainda falo muito para a Fê, que eu ainda sinto essa parte pouco técnica, que a gente às vezes fica, né? Mas eu vejo que isso tudo foi crescendo. Eu fiquei já vai fazer, esse é o 3º ano na associação, então eu consegui colher materiais. E aí eu vi que eu colhi mais ainda quando eu fui chamada para apresentar o método na Steiner, na Rudolf Steiner, porque lá eles fazem um trabalho da pedagogia da dança, e eles estavam nesse dia até falando sobre o movimento pleno de sentido. Existe até um livro falando sobre isso. E na hora que quando eu estava lá para apresentar o método, eu falei, nossa, faz todo sentido. Acho que é exatamente isso. A pesquisa corporal autêntica é buscar o movimento pleno de sentido. Sim, total. E aí eu acabei sendo a última, eu tinha preparado tudo, né? Que a gente sentou, conversou, estruturamos como que eu ia começar a falar. Chegou na hora, não tinha mais tempo, mas eu falei, eu queria apresentar. Tinha 15 minutos. Em 15 minutos eu apresentei. E todos ficaram muito felizes de imaginar uma dança onde todos estão sentados, a gente faz em círculo, em que todos podem se expressar. Né? Que a gente faz esse movimento onde todos se expressam dentro de cada elemento. Eu acho que também ficou bem viva essa parte de, tipo, começando com fogo, indo para o ar, indo para a água, terminando com a terra. Esse caminho foi ficando mais claro também. E hoje, quando eu terminei a apresentação, né? Então, eu consegui de novo olhar para quando 2023, a gente tinha, quem nem você falou dos marcos, né? 2023, quando a gente terminou o manifesto, né? Claro, antes ainda no DFO, depois para o manifesto. E depois na apresentação, realmente, do método num congresso. Então, está sendo muito especial.
E tá sendo muito especial estar aqui, né? Então, é um pouco assim, esse caminho né, de estruturar o método. Maravilha. Obrigada. E você? Tô bem inspirada, né? Que aí até tira um pouquinho da pressão, porque quando vocês falarem assim, como a forma, ela não é um momento, ela é construída, que foi algo, assim, né? Difícil pra mim ter aceitado, mas aceitei, foi maravilha depois que eu aceitei. E graças a Fê. Pra mim, esse formato tem aparecido com a minha persistência. Tem algumas partes que ajudaram a fazer esses marcos de dar forma. Quando eu percebi que estava me incomodando na massagem, no trabalho com o corpo do outro, eu queria muito ajudar essa conexão, né, entre o íntimo da pessoa com o corpo e eu ser uma facilitadora daquilo. Mas me incomodava que era algo muito passivo. Deitar, receber, que é maravilhoso quando a gente está preso no autocuidado, a gente não tem as ferramentas ou a consciência, o recurso para fazer aquilo. É ótimo ter alguém que possa nos ajudar. Mas começou a me incomodar porque eu passei por esse processo pela dança, onde eu tinha uma necessidade de autonomia, assim, fortíssimo. E eu comecei a trazer dentro da massagem a respiração e o movimento consciente quando eu sentia algum bloqueio emocional, energético. Às vezes tocava e sentia algum padrão de consciência ali, e aí eu comecei a comunicar com os meus clientes. Tô sentindo isso aqui, vamos trabalhar isso, propunha algum movimento com respiração, ia guiando, assim, ok, a massagem está ficando viva. As pessoas se conectarem, né, através dos próprios sentidos. Aí isso já começou ali, um trem de um lado e desenrolando, e aí eu comecei a sentir também um chamado, assim, para trabalhar com mulheres, especificamente com mulheres. Boa. E ainda assim, aberta a trabalhar com homens, mas mesmo quando eu trabalhava com homens, o que eu escutava muito dos meus clientes é que eles vinham porque eles estavam precisando sentir nutrição, né, acolhimento, e sentir quando terminava a massagem, eles estavam mais no eixo deles. Eu sei, nossa, é exatamente as coisas que eu encontro na dança, né? E continuei fazendo o meu trabalho de terapia corporal e continuei na dança. A dança começou a a ter uma forma conforme eu fui, caminha que o caminho vai se mostrando, tipo isso, né? O caminho se mostra quando a gente começa a caminhar. E foi muito isso. E a persistência de seguir aquilo que eu sentia, que tem algo aqui que eu realmente não vou parar, só vou continuar porque me faz bem. E às vezes sentia, não, mas eu não tenho tempo, não. Aí eu sentia o baque, não tô fazendo, já comecei a sair do meu eixo, voltar lá. E aí começou a observação. Eu saí do negócio de só expressar, ganhar minha autonomia, de eu posso me permitir expressar livremente, que não faça sentido na hora, mas eu sei que tem uma coerência interna. Aí eu passei para aquela fase de fluidez, de um negócio meio livre mesmo. Uma expressão livre, sem necessariamente analisar, tá? Só indo e percebendo. Aí eu passei por uma fase onde eu tive que eu comecei naturalmente a olhar, nossa, mas quando eu danço, as minhas emoções vêm, elas se transformam conforme eu me movo. Os pensamentos também estão se transformando dentro de uma dança e dentro de tempos em tempos eu via a transformação acontecendo, emocional, padrão de pensamento e acesso a mim mesma, a realmente aprender a me olhar e me relacionar em vez de só querer mudar as coisas. Sim. Né, que aparece muito dentro da dança, para mim, sim. E então, para mim, o formato é realmente a jornada. É o reconhecimento de cada fase que vai se estruturando por si próprio. E aí, agora eu tô num momento que eu tô assim, eu tô olhando para tudo que eu já vivi
e conseguindo enxergar que foram fases onde eu fui desenvolvendo, como se fala? Eu fui desenvolvendo um olhar de saber que não é linear, mas que essas fases que eu fui identificando continuam se entrelaçando. E agora chegando no momento de enxergar que eu sinto que eu posso estruturar. Antes era só um reconhecimento de valores, de propósito, de desejo, de necessidades que eu mesma no meu caminho pessoal estava atendendo através da dança. E agora que eu estou nesse momento de como é que eu posso passar isso para frente? E de reconhecer o valor que eu cheguei num lugar, ok, agora não é só rabisco. Esses rabiscos estão ficando uma arte que eu não sabia que era. Aí a Fê vai me ajudar. Vai nem sim. que ela dá a resposta, né, Fê? A Fê é maravilhosa que ela não dá a resposta. Ela dá o caminho. As linhas estão aqui. Vamos escrever nelas. Exato. Sim. Isso mesmo. Ai, gente. Ô, gente, que riqueza. É muita coisa pra gente falar. E assim, Sim. passou o tempo muito rápido. Olha isso, passou o tempo, né? Assim, que tava marcado. A gente tem alguns minutinhos extras? Tem? Então, ótimo, gente. Isso é sinal de que a gente precisa fazer outros. Sim. O primeiro episódio da série. O primeiro episódio da série. Exatamente, é o primeiro episódio da série, por favor. Porque é isso, a gente está tecendo um conhecimento vivo, né? E como é bom filosofar, entender os caminhos, entender esses marcos, né? Não só para nós enquanto pesquisadoras, mas quem também deseja trilhar e pensa sobre isso. É o que eu encontro muitas mulheres nesse lugar de se sentir uma multipotência, como nós, né? E não conseguir encaixar em uma única linguagem, numa única técnica, né? Ela fala, cara, eu sou mais do que isso. Eu posso passar algo que pode permear, né, outros caminhos que podem se misturar e se integrar para desenvolver essa linguagem. Então, como a gente está falando de um campo de conhecimento que ele está começando, né? Eu sinto assim que nesse lugar da gente ter essa liberdade de explorar para integrar, né, dentro do corpo, da pesquisa do corpo. Então, assim, a gente tem muito serviço. Tem. Tá? Serviço tá grande. Então, queridas, para a gente poder aproveitar esses últimos minutos, falem assim rapidamente um pouco sobre o trabalho de cada uma, do método de cada uma, e indiquem aí as redes sociais de vocês, para que as pessoas realmente, queridas, vá experimentar cada um desses trabalhos, que eles mexem em lugares diferentes, aspectos diferentes da nossa vida, né? Ensinam coisas, cada uma traz um ensino que nos servem, porque é isso, né? A vida é muito complexa, muito imensa, né? Então, conheçam esses trabalhos, experimente, viva no próprio corpo para você realmente entender os benefícios, né? Porque é isso, a gente está aqui tecendo tanta maravilhosidade de conhecimento, mas da hora que a gente experimenta no corpo, é outro nível, né? Então, fale um pouquinho, Monique, sobre o Corpo Coragem, que eu amo de paixão. É engraçado, né, Fê, porque você estava falando isso, eu percebi que eu esqueci de mencionar na minha bio que a minha formação inicial é em cinema, né? E como a gente estava falando, né, esse lugar da multipotência, você falou agora essa coisa da multipotência, e aí eu lembrei, né, daquilo que eu estava mencionando agora recentemente, desse entendimento do, nossa, quando eu decidi que eu ia ser terapeuta corporal, eu ia abandonar a minha carreira no audiovisual. E aí poder entender que o Corpo Coragem, a pesquisa do Corpo Coragem e tudo que de repente eu tô descobrindo a partir dessa perspectiva, desse viés, desse compromisso com isso, né, que se abriu para mim, eu falei, nossa, eu quero integrar isso com a minha antiga profissão, né? Então, assim, isso para mim foi muito profundo, muito terapêutico, sabe? Então, eu acho isso incrível, assim. O Corpo Coragem, falar um pouquinho do método, Fê? Sim.
Então, o Corpo Coragem, ele surge, né? Vou tentar ser rápida, porque a gente tem pouco tempo. Mas ele surgiu a partir, né, das minhas questões pessoais, que era com o medo. Eu era uma pessoa muito medrosa, né? E aí isso foi me levar a buscar terapias, de uma maneira geral. Então, eu fui fazer terapia por causa que eu tinha medo, né? E aí, com isso, foi se abrindo várias coisas. E eu cheguei na terapia haitiana e bioenergética também, né? Com essa busca de resolver as questões do meu medo. E aí, a terapia bioenergética foi muito transformadora para mim. Então, eu já sabia que aquilo era algo que eu pensava, putz, isso tem que estar, né? Isso, de alguma forma, no trabalho que eu quero desenvolver, tem que estar. E aí, além disso, também nesse caminho chegou para mim o Chogyam Trungpa, né? Que é esse mestre de meditação tibetano, que vai falar sobre a coragem, né? E quando eu comprei esse livro, o livro tá até aí em algum lugar. É o Sorria para o Medo. Eu nem sei onde ele tá, mas ele tá por aí. Sim. Sorria para o Medo. Ah, ele tá bem ali. Sorria para o Medo. É o do meio aí, Fê. Sim. Porque era essa busca de... Olha lá, o despertar do autêntico coração da coragem, né? Ai, que lindo. Então, era porque era essa busca de quero resolver essa questão com o meu medo. E aí, com isso, eu fui percebendo que eu tinha várias ferramentas e vários conhecimentos e várias coisas que eu fui agregando ao longo dessa jornada, né? Para resolver essa questão do medo. Então, o Corpo Coragem, ele surge primeiro como esse conjunto de práticas, né, que a princípio era para resolver o meu medo, mas eu fui percebendo que isso foi me colocando mais em contato comigo, né? Para resolver o meu medo, eu tinha que habitar o meu corpo, como eu estava falando, perceber a minha potência, ter mais autoestima, né? Então, não era mais só sobre o medo, era sobre desenvolvimento pessoal, como a gente estava falando, né? Sim. Então, ele surge primeiro como esse conjunto de práticas para poder trazer, né, essa força para a gente enfrentar, né, os nossos medos, ter mais segurança para poder estar na vida, mais grounding, né, que eu acho que também surge, né, da bioenergética, essa palavra-chave, assim, para o que eu estava buscando no Corpo Coragem. Ele surge com isso, mas de repente se torna esse mergulho interno, né? Eu acho que o Corpo Coragem, ele é um chamado para um lugar de escuta. Escuta de si, de sensibilização desse corpo, né? Que tá tão mental como, né? De uma forma geral, assim, como a gente vivencia, né? A vida, né, nesse lugar muito mental. Então, é um chamado para sensibilizar esse corpo para que você possa, então, sentir que você pode, sabe? E que você tem capacidade de olhar, né, para o outro e perceber o outro e poder... quando você vai agir, você tá agindo com o seu coração. Né? Então, é a coragem, né? Então... Eu acho que é sobre isso, assim, o Corpo Coragem é sobre isso. E aí, hoje, ele funciona de algumas formas, né? Então, ele tá no atendimento individual, né? Que eu trabalho principalmente com a terapia haitiana e bioenergética, mas eu vou trazer também os estudos da dança, eu vou trazer também a meditação, eu vou trazendo, né, outros estudos que eu fui fazendo, outras pesquisas. Então, no atendimento individual, tem a base da terapia haitiana e bioenergética, que de alguma forma é essa linha, assim, mas ele é tudo isso, né? Também é o Corpo Coragem, né? Sim. E eu tenho muita sorte também que eu tenho 2 mestres que eu preciso mencionar aqui também, né? Que é o José Henrique Volpe e a Sandra Mara Volpe, que são os meus professores de bioenergética e terapia haitiana, mas que dizem, minha filha... Faz o que você quer com aquilo que você tem, né? Olha, eles confiam muito, né? Eles me apoiam muito. E eu tenho contato com eles, eu faço supervisão, né, com eles. Então, é legal porque eu tenho esse aval, eu vou conversar com eles, eu falo, olha, então, eu trouxe uma prática de dança. Aí eles falam, vai lá, né, num atendimento individual. Então, tem os atendimentos individuais, tem as práticas em grupo presenciais, que acontecem em Ubatuba. Você de Ubatuba. Simbora. Pode. Simbora. Né? Então, tem as práticas presenciais em grupo. E, por enquanto, tá assim, né? Mas o objetivo é expandir, tem vivência, né? Também, pontual.
Tem o objetivo também de ter retiro, ter parcerias. Adoro fazer parcerias, né? Com outras Chamem mulheres. conviventes. Não só com outras mulheres, enfim, seja lá com homens, com não binários, com todo mundo, né? Enfim, venham, né? Vamos fazer parcerias, porque eu sinto que isso potencializa muito, né? Os nossos servires, né? Sim. E é uma forma da gente materializar. Porque às vezes a gente total. sozinha, a gente sente que a gente não consegue, não dá conta, né? E às vezes fazendo uma parceria, você fala, nossa, olha, dá, rola, posso, né? Sim. Amplia, né? Amplia, exato. E é isso, @Corpo Coragem. Coragem. Bom demais. Sigam, acompanhem. Ai, que lindo, amiga. E você, Ju, dá o seu contato, fala onde que as pessoas podem te encontrar, receber um pouco das suas... Da dança elemental. Da dança elemental. Bom, hoje, então, eu estou atendendo na Associação Beneficente, né? Toda quarta-feira eu atendo lá. A gente faz em grupo. As aulas acontecem com todos os alunos, mas é aberta. Se tiver vontade, convido vocês. Fica aqui perto? Que fica aqui. Fica lá na Washington Luiz, perto de Interlagos. Né? Indo lá para a parte sul. Então, é um espaço maravilhoso. Você já entra lá, parece que também tem esse acesso... Parece que você está fora de São Paulo. Tem essa sensação de acolher, amorosidade. Acho que tudo isso é o que realmente a Parzival passa, né? E de cuidado com o outro, né? Olhando sempre para o lado do todo, do social. Então, isso eu sempre escuto, até mesmo dentro das aulas, porque a gente faz essa troca. Então, a gente começa com um elemento que todos dançam, então cada um mostra seu movimento. Então, eu sempre começo com esse lugar de alegria, que eu acho que é importante nos dias de hoje, né? Que a gente sempre tem tantas notícias que, né, deixam a gente até com a testa risada. Mas quando você entra nesse lugar de se expressar, vem a alegria, vem o sorriso. E isso eu vejo que transforma o ambiente. Então, a gente começa sempre com esse lugar mesmo de alegria, de despertar, de cada um mostrar seu passo. Eu trago músicas alegres, né, para despertar isso também neles. Aí depois a gente faz os movimentos de respiração, pequenos toques, né, até para eles também se sentirem. Rosto, orelha, testa, né? Então, depois eles vão entrando nesse contato com eles mesmos. Aí a gente passa para a água, que é mesmo... Eu faço muito movimentos com eles de nado, até mesmo para sentir essa sensação. E aproveitando, é isso que eu acho que é interessante com a dança, é que a gente movimenta o corpo sem estar pensando realmente que você está, né, você tá ali imerso no movimento, e isso também causa essa movimentação deles, como estão muito tempo às vezes sentado, e de repente vem uma tentativa de um movimento com o braço, com a perna, e aí a gente termina... Eu sempre tinha vontade de usar a dança africana, mas aí eu vi que o forró funcionou super. Olha. Porque aí a gente termina todos dançando. Eu sempre falo, trocou, virou tipo um momento de tipo, troca. Aí todos, um dança com o outro, porque também esse contato com o outro, né? Sim. A gente está tão distante, e as telas também trouxeram ainda mais essa distância. Então, é o momento... E o que eu acho interessante, especialmente lá na Parzival, é que todos os terapeutas que atendem lá, eles estão juntos. E você vê como é importante os terapeutas, quanto os assistidos, estarem no mesmo ambiente, porque aí eles dançam juntos, vira um momento de festa. É uma festa. Sim. É uma festa. O seu público-alvo lá são? Adultos. São adultos. A partir de 20, tem até idosos, tem de 60, 70 anos. Então, é uma mistura entre jovens e já adultos avançados, né? E aí, 1 ano e meio atrás, eu comecei a terapia do neurodesenvolvimento para usar na Lauren. Porque
é incrível. Eu vi o quanto que mudou até transforma muito comportamental, né? Porque vai muito do sistema nervoso central. Então, pequenos movimentos, você falou que você gosta de sentar com a perna, e no curso ele mesmo falou, o professor tem que respeitar a forma que o aluno se sente mais confortável, porque para ele, se você falar, senta direito, que às vezes eu falo para ela lá, porque ela gosta de escrever com a cabeça de ladinho, assim, e eles falam da importância da cabeça reta, né? Mas para você sentar direito, você já precisa pensar que você precisa sentar direito. Aí você já não consegue escrever, ou você já não fica mais confortável, né? Então, eu comecei, no final da aula, trazer um movimento de neurodesenvolvimento, né? Que é cruzado, direito-esquerdo, né? Que é essa movimentação para usar os dois lados do cérebro. Que a gente faz naturalmente na dança, mas aí é uma forma de uma volta calma, consciente, né? E assim eu venho vendo o desenvolvimento também deles, né? Até de alunos que sempre eram metódicos, de fazer sempre sentar no mesmo lugar, de repente já está sentando em outros lugares, de não dançar e de repente tá dançando, e até professor terapeuta que sempre fazia o mesmo movimento, de repente você olha e fala, nossa, mas esse movimento é novo. E você vê que vai ampliando, e como tem sido 2 anos, eu vejo que a expressão do grupo está mudando, sabe? Então, eles estão ficando mais também expressivos. Sim. Sabe? Então, hoje, por enquanto, eu tô só de quarta-feira lá. E mais para frente fazendo individual. Quero entrar na parte de crianças mesmo, como eu tô tendo essa vivência, né, do INPP, que se chama, né, da Inglaterra, já tem mais de 50 anos de pesquisa. Ele vem desenvolvendo para ajudar as crianças a lerem. Você vê como o corpo, a forma como você movimenta seu corpo, sua postura, eles usam a base, o equilíbrio e a postura. São as 2 bases para aprender a ler melhor, se comportar melhor e socializar melhor. Então, eu venho vendo muitos resultados com crianças, inclusive dentro de casa com a minha filha. Então, mais para frente vou estar atendendo crianças também. Então, até o final desse ano termino o INPP, a Terapia do Neurodesenvolvimento. E aí tudo vai agregando, né? E o arroba? E o arroba, juju.movimento. Maravilha. Maia é internacional. É. Ela tá aqui de passagem, mas ela trabalha mais na Austrália. Sim, né, que pode ser que mude, não se sabe, né? Pode ser que mude, não se sabe, mas deixa o seu contato no movimento. Quem sabe, né? Entra em contato e resolve. Tem um online. Ó, o trabalho com a dança, ele ainda vai vir, que realmente está nessa fase de mentoria. Agora, com a massagem, o meu foco no momento é a massagem tradicional mexicana, uma massagem com rebozo, que é um chale de 2 metros, assim, e tradicionalmente é usado para ajudar as mulheres no trabalho de preparar o corpo para parir, para dar luz. Trabalhando, movendo a energia fria do corpo, que às vezes restringe, causa contração, desconexão, trabalhar para essa abertura poder acontecer com mais facilidade. Eu estou usando essa massagem, eu tive 3 anos de trabalho com grávidas, fazia só massagem para gravidez e pós-parto, e aí agora eu estou usando essa massagem para ajudar tanto durante a gravidez quanto no alto parto, que também vai ser parte do meu trabalho com a dança. E eu estou atendendo particular em São Paulo e em Minas, sem entrar em contato. E é uma massagem que eu movo o corpo com rebozo, né? Com esse tecido. E é uma experiência de voltar à sensação de estar no útero, de experienciar aquele nível de organicidade do movimento do corpo e liberar e abrir mesmo um relaxamento profundo. E com essa massagem do rebozo eu também faço logo em seguida uma massagem mais pontual da parte muscular
e da parte energética e emocional, de liberações de pontos, para realmente ser algo completo, assim, que é 1h30 de massagem. No momento é isso que eu estou oferecendo aqui no Brasil. E no futuro, minha dança. E qual que O meu arroba é maia, com y, .medicinewoman. E aí não tem os meus contatos, tem o meu contato lá, não tem muita coisa postada, que eu ainda tô aprendendo com a mentora aqui, como é que eu faço esse processo, mas eu tô de olho, se sentir o chamado, por favor. Maravilha! Linda. Queridas, então é isso. Muito, Obrigada, muito Fê. grata por a gente estar abrindo esse novo caminho, Sim. né? E de vocês trazerem, né, a palavra de vocês, trazerem a presença, da gente ter dançado tanto esse fim de semana. Foi muito especial. E eu vou fazer assim, só um desafio para fechar, mas é uma frase, Boa. uma frase de conselho para aquelas que ficam ali em casa ruminando e nunca Não passa. vai pra frente. Uma frase. O que vocês falariam? Pode ser assim livre, mas pode começar ou vai aí. Para as pesquisadoras, pesquisadores. Pra quem fica lá ruminando essa ideia pros pesquisadores e não colocam um negócio. Fazer seu próprio Pessoal, método. eu vou falar uma palavra. Ótimo. Coragem. Coragem. Eu imaginei, já sabe. Ótimo. Ju, o que você fala? Confia. Confia. Confia no seu, no seu método, na sua medicina, né? Uhum. Medicine Boa. woman. Vindo de um lugar que eu tive muitos desafios mais recentes, né? Persiste e continua observando. Acho que o reconhecimento do que já foi andado, o Ótimo. olhar para isso é fundamental para continuar seguindo em frente com confiança de que tem algo nascendo. E continua firme, vai nascer. Vai. Se precisar de ajuda. Tem a parteira de- parteira de pesquisadoras. Pesquisadoras. Então é Pesquisadoras isso. corporais. Fica aí o convite, se você se interessa em conhecer mais, em aprofundar, em entender como que tudo isso aí que tá borbulhando pode ser ordenado, estruturado para aliviar, né? Seja sim. muito bem-vinda, entre em contato comigo. Eu sempre ofereço uma sessão gratuita inicial para a gente poder conversar, você me mostrar um pouco do seu caminho, o que você deseja, você me conhecer também e eu te mostrar, né? O que é a estrutura coerente para você chegar nesse resultado com muito mais rapidez, com muito mais praticidade, né, para facilitar mesmo esse processo, esse caminho. Então, clica aqui em algum lugar aqui embaixo, vou deixar aqui o meu perfil, meu WhatsApp, né? Isso aqui tá no YouTube, mas você pode me seguir também nas minhas redes, que é fe.signorini. E seja muito bem-vinda ao nosso clã de pesquisadoras corporais. Pra que câmera de olho? Pra lá! É bem, eu esqueci daquela coisa assim, em todo momento. Mas tudo bem, tudo certo.